Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero deixar uma mensagem de Deus que se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 11 ao 14. Eu vou ler em duas versões, na NVI e na ARC. A primeira, na NVI, diz assim: Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponda-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Na Arque diz assim: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, qual o entendimento que eu tive aqui desta palavra? É que não devemos participar das obras das trevas, das obras más, né? Por mais que sejamos seres humanos, estamos sujeitos, né, a pecar, a errar, isso é fato. Só que devemos evitar participar das obras das trevas, ou seja, devemos condená-las e condenar as obras das trevas e não as pessoas, né? Porque as pessoas elas devem ter o conhecimento, a elas devem ser levado a luz da palavra, né? Nós devemos condenar as obras más. Aqui, ó. Não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas. Então, aqui tá falando das obras e não das pessoas, né? E na outra fala assim: não participem das obras infrutíferas das trevas. Então, aqui nós devemos ter um entendimento que nós não devemos julgar as pessoas pelos erros, pelos pecados delas, né? Nós devemos trazer à luz da palavra o que a palavra ensina a respeito de tal ato. Às vezes a pessoa tá, um exemplo, num adultério, vamos supor. Tem lá um amigo, uma amiga sua que é casada, né? E ela está em adultério, você tem um conhecimento, né? E desse fato, e você tem um conhecimento da palavra de Deus, e você sabe o que a palavra de Deus ensina sobre isso, né? Então você vai trazer a luz para ela, né? Você vai condenar aquele ato, aquela prática, mas com amor você vai ensinar o caminho que ela deve andar, né? Você vai trazer a luz da palavra, aquilo que está em trevas nela. Você não vai condenar, mas você vai ensinar. Porque tem muita gente que é conhecedora da palavra, ela tem ali o total conhecimento, né, da palavra de Deus, só que ela não sabe ensinar o outro com amor. Pelo contrário, ela julga o ato da pessoa, né, o pecado da pessoa. E eu acredito que não seja assim que Deus quer que a gente se comporte. Ele quer que nós condenamos sim os atos pecaminosos, as obras das trevas, mas que nós devemos trazer à luz da palavra aquilo que Deus ensina para a pessoa, com amor, né? Com cautela, porque nós também erramos. Talvez eu tenha um pecado que é em mim que você condena, mas em você tem outro pecado também que a Deus também não agrada, né? Claro que nenhum pecado agrada a Deus, mas há um erro em mim que você enxerga, que na palavra de Deus fala que é errado, e eu não tenho conhecimento, mas você vai lá e me julga. Mas da mesma forma que você tá julgando um erro que é em mim, talvez em você também tenha um erro, talvez até pior do que o meu, e você não esteja enxergando. Então é esse entendimento que eu tive, que nós devemos trazer à luz, né,
à luz as obras infrutíferas, as obras das trevas, e não condenar as pessoas que praticam as obras das trevas. Nós não devemos participar, nós não devemos estar, né, ali à roda dos escarnecedores, assentarmos, né? Só que devemos também ter esse amor, né, pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, de ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina, né? Eu falo assim, ó, esse comportamento seu, essa atitude sua, essa forma de você agir, ela não é correta. Deus ensina que deve ser assim, assim, assim. Mas tudo à luz da palavra, né? E aí, conforme você vai ensinando com amor, né, com respeito, a luz da palavra de Deus vai resplandecendo na vida daquela pessoa e ela vai trazendo, né, a luz nas trevas dela, e ela vai tendo entendimento daquele comportamento, daquela atitude, e Deus vai libertando aos poucos, porque a obra de Deus, ela é perfeita, e aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. E qual que é o entendimento que eu tenho em que a principal obra que Deus tem em nossas vidas? É a libertação, é a salvação. É para isso que Ele nos mandou Jesus, né? Que Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos libertar. Então a obra dele em nossas vidas é essa: nos limpar, nos purificar, nos santificar, porque a palavra de Deus diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então é necessário sim que nós nos santificamos a cada dia mais, né? Nos purificamos diante de Deus, confessamos nossos erros, nossos pecados, porque ninguém neste mundo, nessa terra, é santo, totalmente santo, né? Todo mundo erra, todo mundo peca, mas aquele que tem conhecimento da palavra de Deus sabe que é necessário, sim, arrepender, confessar e deixar o pecado. E isso a gente vai conseguindo aos poucos, com o conhecimento da palavra de Deus. Porque é só através da palavra de Deus que nós vamos nos libertar, ter o conhecimento de Deus. É só lendo a palavra de Deus que nós vamos saber quem é Deus em nossas vidas, o que Ele quer para nós, o que Ele espera de nós, o que Ele enxerga em nós e o que nós devemos fazer, a forma que nós devemos nos comportar diariamente para agradá-lo, né? Para obedecer Ele. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas devemos sim buscar a perfeição e a santidade em Deus. Mas também não devemos julgar o outro, apontar o dedo. Nós devemos ensinar o caminho correto, porque é isso que eu acredito, né? Que Jesus, ele veio para ensinar. Ele ensinava as pessoas, né? Que nem um exemplo da mulher adúltera, né? Que foi a mulher que foi pega em adultério. As pessoas foram lá para matá-la, né? Apedrejada. Só que Jesus não a condenou. Jesus perguntou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os acusadores dela foi saindo um por um, né? E aí no final ficou só ela e Jesus falou para ela que perdoada ela estaria, mas que ela fosse e não pecasse mais. Então é assim que eu acredito que seja, que nós devemos sim apontar o pecado, nós devemos condenar o pecado, nós devemos condenar as obras das trevas, mas as pessoas nós devemos amar, porque são pessoas que Jesus ama, Deus ama. São almas que precisam de entendimento e de ensinamento, mas com amor. Não é com chicotada, com apontamentos, com julgamentos, porque Jesus não ensinou assim. Ele ensinou com amor. E é isso que eu entendo e é isso que eu deixo através dessa mensagem para vocês. Devemos condenar, não participar das obras das trevas, mas devemos buscar a luz, que é a palavra de Deus, e cada dia mais ela resplandecerá a nossas trevas. E assim vamos estar cada dia mais perto daquilo que Deus quer para nós, que Ele nos deixou a salvação. Amém? Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho.
todas as obras das suas mãos sejam abençoadas em nome de Jesus. Tchau, tchau.